E o nosso primeiro tópico, né, pessoal? Nós temos aqui a questão ambiental, as relações entre sociedade e natureza, a natureza e as sociedades humanas. Tudo bem? Vamos analisar aqui tópico por tópico. Os danos ambientais decorrentes da aceleração e o ritmo de produção em escala mundial sensibilizaram os estudiosos para a importância da questão ambiental, questionando as ações humanas danosas ao ambiente e, portanto, à natureza. Em muitos casos, argumenta-se que os impactos negativos dessas ações recaem sobre nós mesmos, como humanidade, pois não haveria separação entre as sociedades humanas e a natureza. Então, é um pensamento que vem surgindo nos últimos anos, né, pessoal, em que, ao contrário do que se pensava anteriormente, quando se faz uma análise das sociedades humanas, ela inclui também a sua relação com a natureza, né? Como que o ser humano vem utilizando os recursos naturais, de que forma o ser humano vem explorando esses recursos, quais são as consequências desses recursos, não apenas para o ambiente, mas também para as próprias sociedades humanas. Tá? Há muito tempo se discute as relações entre sociedade e natureza em diversos campos de estudo das ciências humanas e da filosofia. E essa discussão remete ao seguinte fato: a humanidade e a natureza são inseparáveis, né, pessoal? São inseparáveis. Sobre o tema, o filósofo francês Bruno Giuliani afirma: hoje em dia, a palavra natureza é utilizada, né, na linguagem corrente em sentido muito restrito, tá? Para designar o meio ambiente vivo, a biosfera, a fauna e a flora, ou mesmo simplesmente o campo ou a vegetação, tá certo? Então, anteriormente essa visão de que a natureza se referia apenas às vezes aos recursos, né, do nosso ambiente, aos recursos naturais, e não tivesse nenhuma ligação com o ser humano, ela é enganosa, né? Ela é enganosa. Ele diz o seguinte: o sentido da natureza é infinitamente mais rico. Tá? Na opinião comum e a linguagem corrente, a noção da natureza é sobretudo utilizada em oposição ao homem. Tá? A natureza é o que é inato e não o que é adquirido, certo? É o conjunto das coisas que existem sem o homem. Tá? Então, por muito tempo se pensou dessa forma. Né? Quando se entrava em alguma discussão sobre modos de produção, sobre sociedades, costumava-se analisar, colocar os recursos naturais, a natureza, né, apenas como algo fora do homem, né, fora, algo adverso ao homem, né, em contraposição ao homem, né. Sobretudo no século XIX, no período das explorações marítimas, né, a natureza era algo para ser, os ambientes eram locais a serem conquistados, né, o ser humano tinha como objeto de orgulho estar naquele lugar, explorando, né? Há imagens, infelizmente, muito tristes, né, de caçadas que foram filmadas na África, né, em que os caçadores procuravam aqueles animais, né, procuravam abater aqueles animais e mostravam aquele abate como símbolo, né, de virilidade, como símbolo de coragem. Então a natureza sempre esteve externa ao homem, né, e isso foi muito prejudicial. E felizmente essa visão está mudando, né? Porque quando se fala hoje em relação à sociedade, ela necessariamente inclui também as questões ambientais. Afinal de contas, a sociedade ela está localizada em um ambiente, as sociedades humanas, né? E quando nós falamos hoje no nosso século, no nosso mundo, né? Nós temos aí as grandes metrópoles, né? Com milhões de habitantes, né? Populações muito grandes, em locais muito restritos, né? Principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né? Então, nós observamos que as ocupações humanas, elas ocorrem em um ambiente, transformam esse ambiente, modificam esse ambiente, né? E trazem consequências não apenas para o ambiente, mas também para o próprio ser humano. Portanto, então, nós entendemos que quando hoje se faz uma análise da sociedade, ela deva necessariamente incluir as questões ambientais, né? São indissociáveis, né? São inseparáveis, né? Quando nós analisamos as sociedades humanas, temos que necessariamente dizer, né? Nos referir também ao ambiente, às questões ambientais. Tudo bem? Nós dizendo aqui, ó, a ação humana é tão natural quanto a inércia da matéria ou a vida.
diz esses pesquisadores, né? A natureza não se opõe a nada, visto que é ela que gera tudo e se manifesta em tudo. Tá? O filósofo holandês Spinoza demonstra em sua ética que somente existe com efeito a natureza, porque tudo existe segundo a necessidade da natureza, segundo as leis da própria natureza. Então não há essa distinção, né, entre o ambiente, algo que é externo, e as sociedades humanas. Tá? Então nós temos aqui essas conceituações. Tá? Uma figura muito importante, um personagem muito importante, um cientista muito importante brasileiro, né, o geógrafo Milton Santos, tá? Ele tem essa descrição, né? A unicidade, sociedade e natureza fundamenta o próprio conceito do espaço geográfico, tá? Que para ele expressa essa tal totalidade. Tá? Então, o espaço geográfico, né, que é esse espaço onde ocorrem essas transformações, ela necessariamente inclui as sociedades. Para o pensador, a intensidade e a veloz aplicação de técnicas e de racionalidade humana imprimem mudanças significativas e aceleradas de tal ordem que criam meios cada vez mais artificializados. Então, essa relação que o ser humano imprime com a natureza. Por exemplo, nós temos, no nosso estado, por exemplo, né, nós temos aí grandes áreas de extensão de lavouras, né, agrícola, né? Extensas regiões agrícolas, né? Então nós vemos aí o quanto essa ação agrícola, né, no cerrado, né, ela foi ocorrendo, ela foi se desenvolvendo, foi modificando muitos espaços, tiveram como consequências aí, tá? E ela tem como consequência direta aí muitos causas de desequilíbrios ambientais também. Na medida em que ela produz o alimento, na medida em que a extensão das fronteiras agrícolas, elas estendem para dentro do território, desmatando territórios naturais, né? Florestas naturais, cerrados, regiões de florestas, ela faz essa transformação e também ela produz como consequência também o alimento, né? Que abastece aí, que é exportado, que é vendido para outras localidades. Então, nós observamos no nosso estado, né, a atividade agrícola, né, desenvolve num espaço, transforma esse espaço, modifica esse espaço, né, e produz um retorno em termos de produção também, que é necessário para outros lugares. Então, por isso que é interessante, é necessário ter essa análise, né, dessas situações aí, dessa relação entre sociedade e natureza. Tudo bem? O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas, de objetos e de ações, não consideradas isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se desenvolve. Ou seja, não há distinção, né? O ser humano realiza a transformação da sua sociedade em um determinado espaço geográfico. E essa ação tem como consequência tanto ambiental quanto para a própria sociedade. Tá? No começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Através da presença desses objetos técnicos, hidrelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferros, cidades, o espaço é marcado por esses acréscimos que lhes dão um conteúdo extremamente técnico. Tá? Então nós observamos hoje nosso mundo altamente tecnológico, né? A ocupação desses espaços geográficos, né? A transformação desses espaços geográficos estão modificando cada vez mais a face do planeta, né? Como nós já estamos aqui. Muitas dessas construções realizadas em benefício do conforto humano, né, do bem viver humano, ele também tem essas consequências aí de que está modificando realmente a face do nosso planeta. Tudo bem? Segundo o sociólogo Bruno Latour, a separação entre sociedade e natureza é artificial e nunca se realizou por completo na prática, permanecendo apenas nas formações teóricas. Nosso modo de ver o mundo. Tá? Os povos que mantêm os estilos de vida tradicionais, por exemplo, deixam explícitas em suas práticas, em seus costumes, as suas relações com a natureza.
Depois de muitos séculos, marcados por uma visão antropocêntrica e etnocêntrica da relação entre seres humanos e natureza, as crises ambientais acabaram levando à valorização de vida de modos de vida dos povos e das comunidades tradicionais, pois ao se enxergarem como parte do meio onde vivem, suas práticas culturais e econômicas o conservam, ao invés de destruí-lo. Então nós temos aqui, né, apesar do avanço dessas ocupações, desses espaços geográficos, hoje também está sendo bastante valorizado o conhecimento de povos que viveram há muito tempo, né, povos tradicionais, povos nativos, que eles passaram, aprenderam a sobreviver nos determinados ambientes sem transformá-lo de uma forma radical. Aprenderam a explorar, a utilizar dos recursos naturais sem provocar a sua extinção, sem impor um risco à sua deterioração. Tudo bem? Então, esse conhecimento desses povos vem sendo cotidianamente mais valorizados. Tudo bem?